Existem, neste preciso instante, no mundo que acreditamos ter explorado até ao último recanto. Um mundo traçado em mapas, digitalizado por satélites, entrelaçado por fibra ótica. Um mundo onde cada um de nós transporta no bolso um dispositivo ligado à consciência coletiva da humanidade. Eles vivem lá, nas poucas manchas brancas que ainda restam, na profundidade das florestas a que chamamos selvagens. Tribos isoladas, os últimos povos livres, ignorando as nossas guerras, as nossas tecnologias, os nossos deuses. Sabemos da sua existência, os sentinelenses, nas Ilhas Andamão, que saúdam os nossos helicópteros com uma chuva de flechas. Os Corubo e outros grupos no Vale do Javari, no Brasil. Como civilização, tomamos uma decisão: não contactar. Deixá-los em paz. É humano, é correto. Observamo-los a uma distância segura, com reverência e, admitamos, com condescendência. Chamamos-lhes primitivos, fragmentos da Idade da Pedra. Consideramo-los tecnologicamente congelados no tempo. Uma imagem simples, compreensível e muito conveniente. E essa imagem é uma mentira, absoluta, total. O que descobrimos nos últimos anos não se limita a pôr em causa a nossa percepção destes povos. Pulveriza-a. Prova que, na profundidade destas selvas, à sombra de árvores milenares, não se esconde um passado primitivo, mas sim o vestígio. O vestígio de tecnologias que não deveriam existir. Tecnologias que nós, com todos os nossos institutos científicos, só agora começamos a compreender. E as pessoas que foram portadoras desse conhecimento não desapareceram sem deixar rastro. Os seus descendentes diretos ainda lá estão. Esta não é uma história sobre lanças e cabanas de barro. É a história de lasers que perscrutaram sob o manto do tempo. É a história de cidades fantasma que, na sua escala, superavam a Londres da Era Romana. E é a história de uma tecnologia capaz de mudar o nosso mundo. Uma tecnologia que encontramos na Terra. A Terra deixada por aqueles que arrogantemente descartamos da história. Aquilo que durante décadas consideramos ser natureza selvagem e intocada, eram, na verdade, ruínas. Estávamos simplesmente a olhar para o sítio errado. Olhávamos, mas não víamos. Para compreender a dimensão da descoberta, é preciso compreender a dimensão do equívoco. Durante décadas, quase um século, o mundo científico viveu sob o domínio de um dogma inabalável. Foi formulado pela lendária arqueóloga do Instituto Smithsonian, Betty Meggers. Em 1971, publicou um livro, Amazônia, Homem e Cultura num Paraíso Falsificado. A sua teoria era elegante, lógica e demolidora. A Amazônia, segundo ela, é um paraíso falsificado. Sim, fervilha de vida. A selva parece exuberante, fértil, mas é uma ilusão. Toda a vida. Na Amazônia, a riqueza não se encontra no solo, mas sim suspensa sobre ele, nas próprias árvores, nas lianas, nos animais. Assim que algo morre, é instantaneamente decomposto e absorvido por outros seres vivos. O próprio solo, a terra que se pisa, é na sua essência um substrato morto, estéril. Aquilo a que os geólogos chamam oxissolos. Uma argila ácida, lavada por milênios de chuvas tropicais, composta em 90% por óxidos de ferro e alumínio, é essencialmente tijolo molhado. É incapaz de reter nutrientes. Poderíamos derrubar uma secção da floresta, queimá-la. A cinza garantiria uma, talvez duas boas colheitas. Mas depois, a terra morreria, esgotada. Seria preciso abandonar essa parcela e queimar uma nova. Este sistema é conhecido como agricultura de Coivara e tem um limite intransponível. Consegue sustentar apenas pequenos grupos nômadas. Uma aldeia de 50, talvez 100 pessoas, mas nunca alimentaria uma grande cidade. Sem cidades, não há grandes povoações. Sem povoações, não há divisão do trabalho, não há engenheiros, nem sacerdotes, nem exércitos. Não há civilização. A lógica parecia ser de ferro.
A Amazônia estava condenada a permanecer selvagem. Qualquer sociedade complexa que ali tentasse emergir estaria inevitavelmente destinada ao fracasso. Isto era um dogma, mas os dogmas existem para que neles surjam fissuras, e elas começaram a aparecer. Ainda antes de Megas, na década de 1940, arqueólogos trabalhavam na ilha de Marajó, na foz do Amazonas. Escavavam gigantescos túmulos artificiais, enormes plataformas de terra sobre as quais aldeias inteiras se erguiam, protegendo-se das cheias anuais. Encontraram ali uma cerâmica de uma complexidade e requinte incríveis. Não parecia ser o trabalho de selvagens nômadas, mas aquela era a foz do rio, de lodo fértil. Foi considerada a exceção que confirmava a regra. Depois, na década de 1980, surgiu outra investigadora, Anna Roosevelt, bisneta de Theodore Roosevelt. Ela fora aluna de um dos poucos que ousara desafiar o dogma. Roosevelt regressou a Marajó e realizou novas escavações. As suas conclusões foram radicais. Declarou que a cultura marajoara não era apenas uma aldeia avançada, era um cacicado, uma sociedade complexa que existiu durante quase 1000 anos, com uma população de dezenas, talvez mesmo 100.000 pessoas. Betty Meggers, a guardiã do dogma, destruiu-a publicamente. Afirmou que Roosevelt era uma diletante, que as suas datações estavam erradas, que estava a inventar tudo. A comunidade científica ficou do seu lado. Para Anna Roosevelt, tornou-se incrivelmente difícil obter financiamento para continuar o seu trabalho. Com os dogmas não se discute. E então, algo de estranho aconteceu. Nas décadas de 1970 e 1980, no estado brasileiro do Acre, na fronteira com o Peru, o governo incentivou ativamente a desflorestação para pastagens de gado. A floresta foi derrubada, as árvores queimadas. E quando o fumo se dissipou, na terra nua e calcinada, emergiu algo que não deveria estar ali. Geóglifos. Enormes desenhos, escavados no solo por mãos esquecidas. A floresta, que durante tanto tempo se acreditou ser a barreira à civilização, era, afinal, o seu guardião. Ocultava não um vazio, mas um legado. E com o fumo a dissipar-se, a história da Amazônia começava, finalmente, a ser reescrita. Na pele da terra jazem desenhos, quadrados perfeitos, círculos ideais, anéis concêntricos, octógonos, figuras geométricas de uma complexidade desconcertante. Algumas com a dimensão de um campo de futebol, outras de vários. Eram visíveis apenas do céu. Os agricultores que desbravaram a terra nem suspeitavam que caminhavam sobre eles. A sua descoberta foi um acaso, obra de um paleontólogo local, Alceu Hanzi. A bordo de um pequeno avião, olhou para baixo e não quis acreditar no que via. Não eram simples padrões. Eram estruturas monumentais de terra. Fossos com vários metros de profundidade e 10 de largura, formando gigantescos recintos fechados. Havia centenas. Em 2010, o número contabilizado ultrapassava os 450. O que seriam? A primeira hipótese, fortificações. Mas muitas não tinham entradas óbvias. E os fossos estavam do lado de dentro das muralhas, o que as tornava inúteis para a defesa. Talvez então, centros rituais, lugares de congregação. Ninguém sabia. A datação revelou que foram construídos entre 2.650 anos atrás. Eram antigos, mas estavam vazios. Dentro destas gigantescas estruturas, quase não foram encontrados artefactos. Ninguém viveu ali permanentemente. Era um enigma. Mas nem este mistério abalou o dogma estabelecido. Os acadêmicos encolheram os ombros. Assumiram que estes povos se reuniam, cavavam os seus fossos, realizavam os seus rituais e depois dispersavam para suas pequenas aldeias. Viam os fragmentos, mas não o todo. Estavam demasiado perto. Para ver a verdade, precisavam de se elevar. Precisavam de uma arma capaz de ver através das árvores. E essa arma surgiu. Chama-se LIDAR, Detecção e Medição de Distância por Luz.
Imagine-se um pequeno avião a voar baixo sobre o oceano verde da selva. Sob a sua fuselagem, um scanner emite não um, mas centenas de milhares de feixes de laser. Milhões de impulsos por segundo que chovem através da copa das árvores. Alguns refletem nas folhas mais altas, outros na vegetação rasteira, e uma ínfima percentagem, apenas alguns impulsos em cada 1000, penetra toda a densidade e atinge o solo firme, e depois volta. Um receptor GPS de alta precisão e uma unidade de medição inercial registram a posição de cada ponto de reflexão com uma precisão centimétrica. O que chega ao computador não é uma imagem, é uma nuvem de pontos, bilhões, trilhões de pontos de dados, um molde digital da floresta. E então, a magia começa. Um engenheiro, ao computador, prime um botão, e um algoritmo começa a desflorestar digitalmente o terreno. Filtra todos os pontos que não são o solo, camada por camada. Primeiro, desaparecem as copas das árvores, depois, o subbosque. E finalmente, no ecrã, resta apenas uma coisa: o relevo nu, a pele do planeta, purificada da vegetação. Em 2018, uma equipa de arqueólogos alemães e bolivianos, liderada por Heiko Prumers e Carla Heimes Betancourt, fez exatamente isso. O que o lidar removeu não foram apenas as árvores, foram as nossas suposições. O que revelou não foram apenas mais geoglifos, mas a prova de uma civilização complexa e interligada, escondida à vista de todos. A floresta não era um obstáculo para estas pessoas. Era o seu mundo, e a tecnologia, que nos permitiu ver através do véu verde, mostrou-nos que o maior véu de todos era a nossa própria ignorância. Sob o manto da Amazônia, uma história muito mais vasta aguarda, silenciosamente, o momento de ser contada. Sobrevoamos a região de Llanos de Morros, na Bolívia, uma savana sazonalmente inundada, parte da vasta bacia amazônica. Um lugar, até há pouco, considerado singularmente inóspito para a vida humana em grande escala. A equipa de pesquisa fez uma varredura sobre 6 áreas distintas. A expectativa era modesta: encontrar algumas aldeias dispersas, talvez um par de montículos cerimoniais. Durante horas, os dados foram descarregados. Na base, o operador estaria provavelmente a beber a sua 5ª chávena de café. De repente, o ecrã explodiu num caos de dados. Mas à medida que o algoritmo começava a remover digitalmente as árvores, o caos começou a ganhar forma. O operador chamou os arqueólogos. Juntos, fitaram o ecrã, em silêncio. Aquilo que viam não podia existir. Não era apenas uma aldeia, era uma rede. No monitor, emergiram 2 enormes aglomerações urbanas planeadas. Foram batizadas de Cotoca e Landívar. E não eram apenas grandes, eram gigantescas. No centro de cada povoação, erguiam-se plataformas colossais e pirâmides cônicas construídas em terra batida. A mais alta atingia 21 metros, a altura de um edifício de 7 andares. Em seu redor, fossos e muralhas concêntricas desenhavam a defesa e o prestígio. Mas o mais incrível não era isso. Destes centros, como raios de sol, irradiavam estradas, dezenas de estradas, retas como flechas, largas, elevadas acima do nível da savana para sobreviverem às inundações. Estendiam-se por quilômetros, ligando as cidades centrais a dezenas de povoações satélite mais pequenas. E toda esta rede era atravessada por outra: canais. Milhares de quilômetros de canais, reservatórios para armazenamento de água, barragens. Eles não se limitaram a viver nesta paisagem, eles reconstruíram-na. Geriram os fluxos de água, praticaram a agricultura numa escala nunca antes imaginada para esta região. Era uma proeza de engenharia hidráulica, rivalizando com o Antigo Egito ou a Mesopotâmia. Esta era a civilização Khazarabi. Floresceu aqui entre os anos 500 e 1400 da nossa era. Na mesma época em que na Europa se erguiam as catedrais góticas, aqui, numa selva supostamente inabitável, existia uma rede urbana cuja área e complexidade
não ficava a dever nada a qualquer cidade europeia do seu tempo. A teoria de que a Amazônia era um paraíso falsificado, incapaz de sustentar sociedades complexas, não estava apenas errada, estava fundamentalmente equivocada. E era apenas o começo. O LiDAR foi ativado sobre outras regiões e por todo lado revelava o mesmo padrão. Na região do Alto Xingu, no Brasil, o arqueólogo Michael Heckenberger trabalhou durante décadas no terreno com o povo Cuicuro, viveu com eles, ouviu seus mitos e convenceu-se de que eram descendentes de algo muito maior. Encontrou estradas antigas, manchas de terra escura, vestígios de fossos, mas a selva impedia a visão do todo. O LiDAR removeu a selva, e o que se revelou foi um tipo diferente de cidade. Não um centro urbano denso como o dos Casarabi, mas aquilo a que Heckenberger chamou uma cidade-jardim. Uma teia de dezenas de povoações, cada uma planeada segundo o mesmo padrão. Uma praça central da qual irradiavam estradas, e à volta da qual se desenhava um fosso e uma muralha defensivos. A floresta não era o vazio, era um arquivo. Sob dossel verde, não se escondia a ausência de história, mas sim a sua abundância. Cada nova imagem força-nos a questionar a própria definição de cidade, de civilização, e a admitir que as maiores histórias da humanidade podem ainda estar por contar, sussurradas pela terra sob os nossos pés. Estavam ligadas por estradas perfeitamente retas e largas, que conduziam a outros povoados idênticos. Entre elas, não se estendia uma selva selvagem, mas sim paisagens geridas, campos de cultivo, pomares, viveiros de peixes. Era uma forma de urbanização sustentável, de baixa densidade. E era colossal. A população destas cidades-jardim na região do Xingu, conhecidas como a cultura Curricugu, poderia ter atingido as 50 mil pessoas. E este era apenas um de dezenas de aglomerados semelhantes. A imagem que começava a emergir era chocante. A Amazônia não era um paraíso virgem, era o lar de milhões. De acordo com as novas e mais modestas estimativas, antes de Colombo, viviam aqui entre 10 a 20 milhões de pessoas. Mais do que a população de Inglaterra, França e Espanha juntas, na mesma época. Era um mosaico de cidades, vilas e quintas, interligadas por uma vasta rede de estradas. E foi então que os investigadores pararam. Recordaram-se de algo. Correram para os arquivos em busca de um dos primeiros e mais contestados relatos de contacto. Ano de 1541. Gonzalo Pizarro, irmão do conquistador do Peru, lidera uma expedição de Quito para leste, em busca de Eldorado, a terra da canela. A expedição é um desastre. Ficam retidos na selva. Os homens morrem de fome. Pizarro ordena ao seu segundo em comando, Francisco de Orellana, que pegue num barco em alguns homens e desça ao rio em busca de comida. Orellana partiu e não regressou. Não encontrou comida. Encontrou um rio que se tornava cada vez mais largo. Percebeu que não conseguiria voltar contra a corrente e tomou uma decisão: navegar até o oceano. Com ele no barco viajava um monge dominicano, Gaspar de Carvajal. A sua tarefa era registrar a crônica da viagem, e o que ele escreveu foi durante séculos considerado um delírio, um exagero. Carvajal não escreveu sobre selvas selvagens. Escreveu sobre províncias densamente povoadas. Escreveu que a certa altura navegaram durante 200 léguas, quase 1000 quilômetros, sem que houvesse um único palmo de terra na margem que não estivesse povoado e construído. Escreveu sobre cidades que brilhavam com uma brancura imaculada, provavelmente rebocadas à argila. Escreveu sobre estradas enormes que se perdiam no interior do continente. Escreveu sobre batalhas com milhares de guerreiros que os atacavam da margem em enormes canoas de guerra. Escreveu sobre mulheres guerreiras, altas e de pele clara, que lutavam lado a lado com os homens, e foi por causa delas que o rio foi batizado de Amazonas. Os historiadores riram-se. Mentiroso, fantasista, a tentar impressionar o rei para obter financiamento. Milhões não poderiam ter vivido ali.
O dogma científico da época afirmava que era impossível. O solo não os poderia ter alimentado. Mas a tecnologia moderna provou que Orellana e Carvajal não mentiam. Eles não exageraram. Foram os últimos a ver aquela civilização no seu apogeu. Navegaram por entre as cidades de Adim do Xingu. Viram um mundo prestes a desaparecer. Porque na sua esteira, ou talvez até à sua frente, algo invisível descia o rio. A morte. O que se seguiu não foi apenas uma catástrofe. Foi o apagar de um mundo inteiro da memória humana. Um eco silenciado sob o crescimento implacável da floresta. Foi um apocalipse biológico. As doenças do velho mundo, varíola, sarampo, gripe, tifo, abateram-se sobre uma população que não possuía qualquer imunidade. Absolutamente nenhuma. Foi como lançar um fósforo numa floresta seca. Os vírus viajavam mais depressa que os homens. As rotas comerciais que ligavam as cidades, os caminhos percorridos por mensageiros, as canoas que navegavam os rios, tudo se converteu em artérias para a propagação da morte. Um vírus podia entrar numa aldeia e dizimá-la em 2 semanas. Os poucos sobreviventes alcançavam a povoação seguinte para avisar os outros e traziam a doença consigo. O historiador Henry Dobbins chamou-lhe a Grande Extinção. Segundo as estimativas mais conservadoras, no século que se seguiu ao contacto, morreram entre 90% a 95% de toda a população de ambas as Américas. Na Amazônia, os números foram provavelmente ainda mais terríveis. 19 em cada 20 pessoas mortas. Imagine a sua cidade. Agora, remova 95% da sua população. O que restará? Quem reparará a canalização? Quem conduzirá os comboios? Quem cultivará os alimentos? O sistema colapsa. Agora imagine que não possui escrita. Todo conhecimento, toda engenharia, toda agronomia, toda religião, tudo está guardado nas mentes de pessoas vivas. E essas pessoas estão a morrer. Morrem os engenheiros que sabiam como construir canais. Morrem as sacerdotisas que conheciam o calendário. Morrem os agrônomos que sabiam como criar solo fértil. Morrem os anciãos, bibliotecas vivas. Morrem as crianças, o futuro. Cidades inteiras desapareceram em semanas. Vastas terras agrícolas foram reclamadas pela vegetação. As estradas desapareceram sob as lianas. As cidades de Adim transformaram-se em ruínas, rapidamente devoradas pela selva. Quando os exploradores seguintes chegaram, 100 ou 200 anos depois, não encontraram nada. Apenas uma floresta selvagem, primordial, e um punhado de sobreviventes. Descendentes assustados e traumatizados de uma grande civilização que subsistiam na sombra do que os seus antepassados haviam construído. Eles são as chamadas tribos isoladas. Não são primitivos, são pós-apocalípticos. Vivem no mundo depois do fim do mundo. Os seus mitos sobre antepassados gigantes que construíram o mundo provavelmente não são mitos, são história. Uma história que eles próprios mal recordam. Mas eles preservaram algo mais importante. Preservaram a tecnologia. A mesma que permitiu aos seus antepassados construir aquelas cidades e alimentar milhões. E aqui reside o maior de todos os enigmas. Como o fizeram? Como alimentaram aquelas multidões? Mesmo com hidráulica desenvolvida e cidades de Adim, o problema fundamental da Amazônia persistia. O solo, o oxissolo, uma argila morta. Como o venceram? A resposta esteve sempre debaixo dos pés dos arqueólogos. Chamaram-lhe a Terra Preta do Índio. São porções de solo que se distinguem da terra vermelha ou amarela circundante com a precisão de uma faca. São negras como carvão, gordurosas ao toque, soltas, com o cheiro de terra fresca. E são incrivelmente, quase absurdamente, férteis. Um legado escrito não em pedra, mas no próprio solo vivo, guardando os segredos de um mundo perdido e a chave para um futuro que apenas agora começamos a compreender. No coração da Amazônia, oculto sob o dossel da floresta, jaz um enigma com milhares de anos.
manchas de terra de um negrume profundo, de uma fertilidade quase sobrenatural. Os povos locais ainda hoje procuram estes solos, a que chamam terra preta, para neles cultivarem os seus alimentos. Não precisam de fertilizantes. As colheitas são 3, 4, por vezes 5 vezes superiores às de um solo comum. E a terra não se esgota, nunca. Inicialmente, os arqueólogos assumiram o óbvio. Eram apenas amontoados de resíduos de cozinha, lugares onde os povos antigos, durante séculos, depositaram lixo, ossos e cinzas. Mas as áreas eram demasiado vastas, demasiado profundas, atingindo por vezes 2 ou 3 metros. E eram em demasia. A sua localização coincidia sempre, invariavelmente, com a de antigos povoamentos. Não era lixo, era produção deliberada, um produto, uma tecnologia. E é aqui que o verdadeiro enigma tecnológico começa. Os cientistas levaram amostras da Terra Preta para o laboratório. O que descobriram desafiou a compreensão. Primeiro, a sua composição. Continha uma quantidade imensa de carvão vegetal. Não mera cinza, mas carvão produzido através da queima lenta de madeira, com acesso limitado a oxigênio. Um processo que hoje conhecemos como pirólise, e ao produto chamamos biochar. Segundo, uma abundância de fragmentos de cerâmica, finamente partidos. Terceiro, estava repleta de matéria orgânica, ossos de animais e de peixes, carapaças de tartaruga, restos de plantas compostados. E sim, provavelmente, excrementos humanos. Mas não se tratava de uma simples mistura. Algo mais profundo tinha acontecido. Os antigos criadores desta terra, ao combinar estes ingredientes, forjaram um habitat perfeito. Construíram um lar para um ecossistema específico e imensamente complexo de micro-organismos, bactérias e fungos. E são estes micróbios a verdadeira tecnologia. O biochar, com a sua estrutura incrivelmente porosa, age como um recife de coral. A sua área de superfície é assombrosa. Um único grama de biochar pode ter uma superfície de centenas de metros quadrados. Funciona como uma esponja, absorvendo água e nutrientes, impedindo que as chuvas torrenciais os lavem. Torna-se o condomínio ideal para a vida microbiana. Os cacos de cerâmica desempenham a mesma função. Criam poros, retêm a umidade. A matéria orgânica é o combustível que inicia todo o processo. Mas a descoberta mais inacreditável foi outra. Os cientistas perceberam que este solo não é apenas fértil. Ele autorregenera-se. Ele cresce. Ao pegar num solo amazônico comum, estéril, e adicionar-lhe um pequeno pedaço de terra preta, ao fim de alguns anos, o solo morto circundante começa a escurecer. A terra viva devora a terra morta. O motor microbiano, criado há milênios, continua a trabalhar. Estes micróbios não se limitam a viver no solo. Eles capturam ativamente o carbono da atmosfera e fixam-no. A terra preta é, na sua essência, um organismo artificial vivo. Os antigos povos amazônicos não praticavam apenas agricultura. Eles criavam terra. Eram alquimistas, transformando lixo, fogo e argila em fertilidade perene. Eles não se limitaram a viver no mundo. Eles decifraram o seu código mais profundo, transformando o efêmero em eterno. É o código da natureza, engenharia biológica ao mais alto nível, concebida há milhares de anos. Uma tecnologia que nós, com todos os nossos avanços científicos, ainda não conseguimos replicar por completo. Conseguimos produzir biocarvão. Conseguimos-lo misturar com composto e fragmentos de cerâmica. O resultado é a terra mulata, um solo acastanhado, também encontrado na Amazônia. É uma terra fértil, sem dúvida, mas não conseguimos despoletar o motor microbiano original. Não conseguimos criar a terra preta. Não conhecemos a receita exata. Desconhecemos qual a combinação precisa entre centenas de espécies de bactérias e fungos que usaram como catalisador. Um segredo perdido. Ou talvez não. E é aqui que regressamos às tribos isoladas, àqueles que encontramos ainda vivos. Aos povos Cuicuro, Xingu, Kayapó e a centenas de outros grupos.
Eles não erguem pirâmides, não governam cidades. A catástrofe do século XVI fê-los regredir. A sua estrutura social colapsou. O conhecimento perdeu-se. Os especialistas, os engenheiros, os sacerdotes, os agrônomos morreram sem transmitir os seus segredos. Mas os hábitos permaneceram. Antropólogos que viveram com estas tribos durante décadas observaram rituais estranhos. Viram como os indígenas criavam propositadamente nos seus jardins parcelas de terra escura. Alguns chamam-lhe terra preta nova. Fazem-no através da queima lenta de resíduos em fornos de argila, um processo que é, na sua essência, pirólise. Adicionam ao solo cinzas, ossos, brasas, detritos. De forma intuitiva, por hábito, replicam as ações dos seus antepassados. Não conseguem fazer a escala industrial como outrora. Não conseguem construir uma cidade. Talvez nem se lembrem do propósito original, para além do facto de que os seus antepassados o faziam e de que as plantas crescem melhor assim. Mas eles recordam um princípio fundamental. É um legado vivo, pulsante, rudimentar, daquela tecnologia impossível. Eles são a chave. Não foram apenas encontrados vivos. São portadores de um conhecimento que nos pode salvar. Pensemos nisto. Toda a nossa agricultura moderna, a Revolução Verde, que alimenta 8 mil milhões de pessoas, assenta em fertilizantes químicos. No processo de Haber-Bosch, que extrai azoto do ar. Este processo consome uma quantidade colossal de combustíveis fósseis. Os nossos tratores, os nossos pesticidas, a nossa logística, tudo isto liberta para a atmosfera milhares de milhões de toneladas de carbono. A nossa agricultura é um dos principais motores das alterações climáticas e, ao mesmo tempo, aniquila o solo, esgota-o, transformando-o num substrato morto que só sobrevive com um suporte de vida químico. A Terra Preta faz exatamente o oposto. É uma tecnologia carbono negativa. Não liberta carbono, sequestra-o da atmosfera e aprisiona-o para sempre no solo, na forma de biocarvão. Cria solo, não o destrói. Inverte as alterações climáticas. Se conseguíssemos decifrar esta receita, se fôssemos capazes de reativar aquele motor microbiano, o que significaria isso? Não apenas para os nossos solos, mas para a nossa própria relação com o planeta. O segredo para um futuro sustentável pode não estar nos laboratórios de amanhã, mas sim escondido na Terra, na memória de um passado que quase apagamos. O motor à escala global. Poderíamos transformar desertos em jardins. Poderíamos alimentar o mundo e, simultaneamente, purificar a atmosfera. A solução para o nosso maior problema existencial não está nos laboratórios de Silicon Valley. Foi inventada há 5.000 anos, jaz enterrada sob a maior floresta do planeta, e os seus últimos guardiões são os povos a quem chamamos selvagens. Isto não é apenas um achado arqueológico local. Não é a mera correção de um erro histórico. É uma revisão completa e fundamental da nossa relação com o planeta. Sempre nos disseram que as verdadeiras civilizações são feitas de pedra e aço. O Egito, Roma, os maias, pirâmides, coliseus, templos. Medimos a grandeza por aquilo que não apodrece. Mas e se tivesse existido outra civilização? Uma civilização construída não a partir da pedra, mas da própria vida. Uma civilização que não conquistou a natureza, mas que a criou. Os antigos amazonenses não construíram monstros de pedra. Eles construíram jardins. E aqui reside a conclusão mais chocante de todas. A floresta amazônica, que tentamos desesperadamente salvar como natureza selvagem e intocada, não é natureza selvagem. É uma paisagem cultural. O jardim colossal que se tornou selvagem depois da morte dos seus jardineiros. O antropólogo Clark Erickson chama-lhe um parque cultural. A investigação demonstra que a distribuição de muitas espécies de árvores na Amazônia não é aleatória. Muitas das árvores que consideramos selvagens, o cacau, a castanha do Pará, o açaí, a seringueira, foram, na verdade, domesticadas e plantadas em gigantescos pomares florestais.
Os antigos povos da Amazônia geriam a floresta. Eles criaram-na. Caminhamos sobre as ruínas do maior projeto de agroengenharia da história da humanidade e nem sequer nos apercebemos. Onde vemos árvores, eles viram tecnologia. Onde vemos selvagens, eles são os herdeiros sobreviventes de uma grandiosa civilização de engenharia agrícola. O lidar e a análise da Terra Preta provaram-no. Estávamos cegos, estávamos errados em tudo. Agora, encontramo-nos no limiar de uma nova era de investigação. Mas o tempo esgota-se. A digitalização lidar cobriu menos de 1% da Amazônia. O que se esconde nos restantes 99%? Quantas mais cidades fantasma, pirâmides e estradas aguardam ser descobertas sob o dossel verde? Conseguiremos algum dia decifrar a receita completa da Terra Preta? E se esta tecnologia continha outros componentes que nem sequer imaginamos? E a questão mais importante, a mais alarmante de todas: estas tribos isoladas. Os descendentes dos construtores de civilizações. Eles não vivem apenas, eles sobrevivem. Neste preciso segundo, as suas terras são invadidas por madeireiros. Os garimpeiros envenenam os seus rios com mercúrio. Os agricultores queimam a floresta para dar lugar à soja e ao gado. Queimam a mesma terra preta que os seus antepassados criaram durante milênios. Queimam o solo que nos poderia salvar. E matam pessoas. Matam com doenças, matam com balas. A cada ano, desaparece mais uma língua. Com cada ancião que morre, uma biblioteca de conhecimento ancestral arde até a cinza. Com cada ancião que parte, desaparece mais um capítulo de uma biblioteca viva. Somos uma civilização que procura desesperadamente a chave para um futuro sustentável, enquanto, paradoxalmente, queima a biblioteca onde essa mesma chave se encontra guardada. Eles são a ligação viva ao passado, a chave para uma tecnologia tão avançada que se fundia com a própria natureza. Olhamo-los com sobranceria, como se fossem primitivos. No entanto, somos nós que procuramos, freneticamente, soluções para os mesmos problemas que eles resolveram há milhares de anos. Então, quem é na verdade o primitivo? O que mais encontraremos quando os lasers perscrutarem a totalidade da bacia amazônica? Que outras tecnologias, antes consideradas impossíveis, aguardam o seu momento nesta terra escura? E a questão fundamental permanece: chegaremos a tempo? Ou seremos para sempre a civilização que vislumbrou as respostas às suas maiores perguntas, mas que as deixou consumir-se em cinzas?